Mudando de clima para Consórcio Intermunicipal de Serviços, o antigo Consórcio Intermunicipal de Saúde, agora é Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Taquari, a sigla permanece a mesma, Concisa. O que vai mudar é que nós teremos uma eleição com duas chapas. É amanhã de manhã, às 9h30, no Hotel Valera, aqui no bairro Montanha, em Lajeado. 40 prefeitos dos municípios que são associados ao consórcio poderão votar. E nós teremos duas chapas. Uma delas com o Thiago Miquelon, prefeito de Vespasiano Correia, do PL, e Germano Stevens, do MDB, prefeito de Imigrante, na outra chapa. Chama atenção também que tem alguns partidos que estão divididos, alguns apoiando uma e outros apoiando a outra chapa. E a gente vai saber um pouco mais desse processo e falar um pouco da história aí do Concisa com o Newton Rolante, que é o secretário executivo do consórcio, está há bastante tempo aí dentro do Concisa. Não é mesmo, Newton? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez na nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, a satisfação é minha estar aqui, poder falar do Concisa, né, que a gente acompanhou desde a formação do Concisa, mais precisamente no ano 2005, quando ele começou a ter atividades. Eu era gestor na época e a gente começou a conhecer esses serviços do consórcio. E de lá para cá, num primeiro momento, o consórcio nasceu pela questão da saúde, a necessidade de articular serviços de saúde que não estavam disponíveis aos cidadãos aqui no Vale. E aí, no ano 2009, o consórcio passou a ser público, ou seja, ele deixou de ser público-privado e atender toda a esfera a nível estadual e federal, ou seja, a relação se dá com o governo federal e estadual. E aí, algumas coisas que o consórcio trouxe, além do serviço de saúde, que é o nosso carro-chefe, que era serviço de exames, consultas e tal. Em 2010 veio o SAMU regional, que é coordenado desde lá pelo Concisa, mais de 100 mil atendimentos nesses anos, atendendo aqui a nossa região, as autoestradas, as residências, todos os municípios, são 33 cidades que participam do SAMU regional. 2014 é uma vitória da região também, Centro Regional de Oftalmologia, que a gente nem ouve mais falar porque o serviço está andando de acordo, dentro das regras, e que também já fez mais de 10 mil cirurgias de catarata, e mesmo sabendo que hoje a maior número de cirurgias represadas é na oftalmologia. São mais de 5 mil cirurgias que estão pendentes de ser feitas aos cidadãos aqui do Vale do Taquari. Então, o Concisa foi se crescendo. Em 2015 veio a Central de Medicamentos, que foi um avanço. Hoje, todos os municípios do Vale compram medicamentos através do Concisa. Nós temos uma central onde a gente recebe, faz o rateio e distribui aos municípios. E outros serviços, outras atas que foram se agregando nesse tempo. Contratação de profissionais que trabalham na área de saúde, nas unidades de saúde, clínicas, mais de 200 clínicas entre hospitais, clínicas e prestadores de serviço na área de saúde aqui no Vale do Taquari. Então, tenho orgulho de falar isso porque houve uma evolução e de 2013, quando cheguei para administrar junto com os prefeitos, o Concisa, o orçamento era 2 milhões, hoje está em 67 milhões de reais, é um orçamento para 2025, mais de 67 milhões e 300 mil, que agrega todos esses serviços e que as prefeituras começaram a usar melhor, porque otimiza os recursos e a própria legislação hoje organiza para que seja feito compra através dos consórcios. Então, chegamos num momento importante de crescimento e que ainda tem um longo caminho e que permite os consórcios, os prefeitos, poderem agilizar suas ações usando a estrutura de consórcio. Recentemente, fomos procurados pela Defesa Civil aqui do Vale para que se organize também, já em função de tudo que ocorreu, organizar atas de registro para a compra nessa questão das enchentes que houve aqui. Talvez muitos não saibam, tem mais de 70 empresas que foram contratadas no ano passado, foram feito um credenciamento, um chamamento público e mais de 70 empresas que se credenciaram na área de terraplanagem. Muitas estão trabalhando na recuperação do Vale do Taquari através da ata de registro do Concisa. Então essas coisas passam à margem, mas é porque o Concisa é uma ferramenta de gestão, ele não tem que aparecer, ele tem que fazer a coisa andar. Então, recentemente, aqui a Defesa Civil procurou, e a ideia é agora, na nova diretoria do Concisa, os novos gestores, poder repensar ou pensar
na construção de atas de registro de preço para que, quando acontecer eventos que nem foram esses recentes, a gente estar preparados com atas prontas para que os gestores possam comprar desde serviços, alimentos, lonas, tudo que envolve telhas, tudo que envolve esse processo aí, através do Concisa. Como eu falei, engenheiros e terraplanagem, empresas de recuperação já trabalham através do Concisa. E, Newton, você fala do orçamento de 67 milhões para este ano. Como que é a participação dessas prefeituras que fazem parte do consórcio? Na verdade, aqui a gente fala daquilo que passa pela contabilidade do Concisa, que são a compra de medicamentos, que são na faixa de 20 milhões, o SAMU, que tem um custo anual na faixa de 8 a 10 milhões, a compra de serviços, que são os serviços que as prefeituras compram, como consultas, tomografias, ressonâncias, tudo que envolve cirurgias nos hospitais, que ultrapassa hoje 23 milhões de reais, são compra de serviços feitos com dinheiro público, dinheiro do município, através do Concisa, que são os hospitais. A maioria deles são habilitados para fazer algum tipo de procedimento. Como os laboratórios de análises clínicas da cidade de Lajeado, tem vários que são credenciados e que atendem as prefeituras da região. Então, essa distribuição se dá dessa forma. Quando eu falo aqui em atos de registro de preço, que nem compra de máquinas ou de vans de transporte, carros, material hospitalar, que são luvas, tudo que envolve, não passa pela contabilidade Concisa. O município ele vai lá no sistema, olha a ata, ele faz adesão àquela ata, ele faz o pedido direto ao fornecedor, que nem pneus, laudos ambientais, tudo isso, e ele faz o pedido, o empenho e paga direto. Isso não passa por nós. Então, envolve muito mais recursos que as prefeituras fazem diretamente. Nós apenas fizemos o processo licitatório. Então, a gente não... Vocês dão um caminho e a prefeitura vai lá e executa. A gente só faz, é uma prateleira de supermercado onde tem lá vários programas onde o município olha e ele vê preço e compra ou não. É uma decisão municipal. Barateia bastante, né? Barateia. Medicamento nós temos na faixa de 30% de redução, porque a gente faz uma compra coletiva. Então, como as cidades maiores, Lajeado, Teutônia, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, somados, dá um volume grande. Então, na disputa de um pregão, o preço cai de forma importante e esse recurso ele não deixa de estar na saúde. Sim. Na verdade, sobrou esse recurso para aplicar em outros procedimentos, cirurgias e assim por diante. Vídeo monitoramento também? Vídeo monitoramento nós já tivemos no passado um projeto desenvolvido pelo consórcio, mas hoje cada um anda com as suas pernas, não passa mais pelo Concisa. Bom, Newton, e como é que vai funcionar amanhã então? Essa eleição fazia tempo, né? A última eleição foi em 2017. Isso. Concorreram o Adroaldo Conzatti, na época prefeito de Encantado, e o Lelo, na época presidente de Imigrante, venceu o Adroaldo Conzatti. De lá para cá, depois foi o Klaus, é isso? Klaus Schnack era prefeito de Arroio do Meio, e as últimas duas do Scorsato, isso, de Itapuca, que não teve eleição, nem o Klaus e nem o Scorsato. Agora volta a ter uma eleição. Nesses 20 anos de Concisa, que nasceu em 2004, a atividade mesmo em 2005, a eleição teve em 2017 e está tendo agora. É a segunda disputa, então. É a segunda disputa, acho que isso é salutar, os prefeitos têm autonomia para tomar a decisão, sempre imagino que seja o pensamento de preservação das conquistas, porque essa organização se começou lá em 2005 e se levou praticamente 10 a 12 anos, 15 anos para poder chegar no estágio de poder estar organizado, com as demandas, com os serviços organizados. Uma coisa é tu administrar e pensar a tua cidade. Outra coisa é tomar decisão para 40 municípios. Então, é uma discussão diferente. E a gente conhece esse serviço há muito tempo e imaginamos que seja um momento importante para o Concisa, que ele vai crescer com certeza, porque são novas cabeças, novas pessoas que vêm com a ideia de fazer o desenvolvimento da nossa região. Como eu falei antes, defesa civil já é um caminho aberto para se construir uma relação para agilizar e tomar as decisões mais rápidas quando acontecer os eventos que nem aconteceu nos últimos 2 anos aqui no Vale do Taquari. E aí, quem for eleito, fica esse ano que vem tem eleição de novo ou são 2 anos? Na verdade, o Estatuto do Concisa, ele preconiza 2 anos de gestão, então 2025 e 2026. Então, no final do ano que vem, 2026, tem nova eleição. Então, o prefeito, ele normalmente tem direito a uma reeleição e pode ficar até 4 anos, mas cada 2 anos tem eleição daí do Concisa. E até então, normalmente, estava acontecendo essa reeleição. Isso. Como eu falei, 2017, então, naquela época, o ex-prefeito Facila Dualdo
ele concorreu e se elegeu, e depois, em 2018, ele não foi à reeleição, foi o Klaus, na época, o prefeito de Arroio do Meio, e aí, em 2021, foi o prefeito Marcos, que está até hoje, e agora, no final de janeiro, encerrando o mandato dele. E a gente só tem que agradecer aos gestores, aos prefeitos, pelas conquistas. Parece pouco, mas tudo isso que eu falei no macro, medicamento, centro de oftalmologia, SAMU, isso é organizado de forma regional. Um dos poucos SAMU que funciona através de consórcio é o do Vale do Taquari. E eu tenho orgulho de dizer que nesses anos todos nunca teve uma hora do dia que não tinha cobertura do 192. Porque eu sei de regiões que têm dificuldade de estruturar o serviço, que muitas vezes tem que tomar a decisão de deixar funcionando 18 horas diárias. Uma vez o governo até propôs isso nas crises que teve lá em 2016, 2018, e eu disse que eu não aceitava coordenar um serviço que eu parasse de atender à meia-noite e meia-noite e 10 dá um acidente. Vai ser apontado para os gestores. Então a gente, graças a Deus e graças aos prefeitos, diga-se de passagem, sempre assumiram a responsabilidade no momento de crise do governo do Estado, eles aportaram o recurso próprio para que funcionasse o serviço e não parasse, porque, no fundo, quem está sendo atendido é o cidadão aqui do Vale. Votação é aberta? É por secreto? Não, como tem duas chapas, então tem uma cédula, a não ser que os prefeitos decidam fazer a eleição aberta, mas tem um escrutínio, como a eleição. São 40 municípios credenciados para votar. Inclusive, mais 2 municípios agora estão entrando, fizeram pedido de adesão, que é Tabaí e Gramado Xavier, para vir buscar medicamento aqui pela vantagem e a agilidade que o Concisa tem em relação ao pregão de medicamentos, e outras cidades que já manifestaram interesse e que os novos prefeitos e gestores terão de acomodar e trazer para cá para fortalecer a nossa região. Imagino que Guaporé, Venançoais são 2 exemplos, mais Soledade, que quer pertencer ao Concisa aqui em Lajeado. Olha só, crescendo então. Imagino que vai ser uma grande mobilização, porque só das 2 chapas são 6 prefeitos, né? Com prefeito, presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário e assim por diante. Então, são 12 prefeitos que estão envolvidos diretamente nas chapas e tem todo o apoio que eles estão buscando. Então, vai ser uma grande mobilização amanhã no Hotel Valera, aqui no bairro Montanha. Não, só ia reforçar que Tabaí, Gramado Xavier entrando, aí vão a 42. Isso. Tá. E já podem votar amanhã, não? Não. Amanhã a Assembleia ela vai aprovar ou não a adesão deles. Eles aprovando a adesão, eles já automaticamente já começam, a partir de fevereiro, poder comprar medicamento e participar de todos os serviços que tem do Concisa aqui na região. Centro de oftalmologia, por exemplo, eles podem comprar cirurgia a preço SUS, naquelas cotas excedentes que muitas vezes a gente só faz na média de 50 cirurgias mês, que é a cota do SUS. Mas a capacidade de produção lá é mais de 120. Então, muitos municípios fazem compra com recurso próprio de uma cirurgia de catarata. Eu só estou citando essa, que é um exemplo. Se a gente for fazer aqui na iniciativa privada, o custo é bem maior.